Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Chegamos a mais um vídeo do Alimento Diário, no qual é a quarta-feira. O título é: Sem profecia, o povo de Deus se corrompe. O versículo proposto é 2 Pedro 1,19, que fala: Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O título é: Sem profecia, o povo de Deus se corrompe. No dia de hoje, irmãos, ele discorre contando um pouquinho da história da restauração da igreja. Ele fala no início, Paulo, preocupado, lá em 1 Timóteo 1, né? Eu vou até ler aqui para os irmãos, 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas de genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aqui é uma exortação a Timóteo que o Paulo fez, né, mostrando para Timóteo que ele estava preocupado, porque as pessoas estavam mais preocupadas com fábulas e genealogias do que com a própria palavra de Deus. E aí ele discorre falando sobre ficou um tempo sem profetas, né? E ele até cita, existiam os pais apostólicos que a função era impedir que a igreja e os ensinamentos do primeiro século se perdessem, né? E aí depois ele discorre século XX, até o século XX, na qual o Senhor iniciou a restauração da igreja em Filadélfia, que é um número pequeno, porém um número na qual o Senhor quis restaurar para que houvesse realidade da prática da palavra profética. Usou o nosso amado irmão Dong por 40 anos no seu ministério, né? Restaurou muita coisa, passou por muitas tribulações, lutas espirituais, enfim, muita coisa aconteceu. Mas nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque em 2017 ele fala que ocorreram algumas mudanças, né? E um ponto que sempre me tocou muito, que foi falado sobre Filipenses, e fala do splachnon, que em grego, né, é ter compaixão, né? E aí o Senhor trabalhou muito na igreja, né, trazendo a realidade dessa prática, enfim. E o Senhor sempre trabalhando com a palavra profética, trazendo novas ferramentas, para que essa palavra não ficasse somente na igreja, num grupo de pessoas, mas sim avançasse para muito mais gente e fizesse milagres na vida de muitas pessoas. Então o Senhor criou várias ferramentas. Além do Bucafé, na época do nosso amado irmão Dong, o Senhor veio com a comportagem dinâmica, e assim foi Avança Jovem, Fábrica de Vencedores, Mulheres Conectadas, Irmãos de Oração, enfim. E hoje, irmãos, graças ao Senhor, tem bastante países já recebendo essa palavra profética, e o Senhor restaurando muitas pessoas, muitas famílias, e essa palavra cada vez mais se expandindo. Irmãos, nós precisamos estar atentos no que o Senhor tem falado a nós. Nós não podemos dar ouvidos às fábulas e genealogias sem fim. Não podemos dar ouvidos a outro tipo de alimento. Lá em Provérbios 29 fala: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por isso, irmãos, o Senhor está falando conosco. Cada dia, Ele dispensa a sua palavra profética cheia de vida. Cabe a nós, irmãos, guardar. Guardar é praticar. Não é somente receber essa palavra, mas é receber e praticar essa palavra profética, levando vida para as pessoas, o rio passando na vida das pessoas, e assim o Senhor automaticamente vai edificando a sua igreja. E para finalizar, eu quero ler só um trecho aqui que ele fala: fazendo a imersão na palavra, né? Os irmãos africanos têm experimentado com a palavra profética que tem o poder de operar nas ruas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, no final ele fala: nos 19 séculos da história da igreja, toda a sorte de corrupção e deterioração penetrou na igreja em razão da ausência de palavra profética. Isso lá atrás. Por isso, todos nós precisamos estar alerta para a importância da palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, Deus está falando. Vamos ouvir e praticar o que Deus está falando conosco.
Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana.